Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia, muita alegria. Toda terça-feira a gente está aqui para falar sobre algum assunto relacionado à Igreja Católica. Eu sou Eric Módulo e toda terça-feira estou aqui ao lado do Padre Guido Montinelli, que está aqui hoje, já que esperando aqui para eu dar boa noite. A gente sempre comenta sobre algum assunto da Igreja Católica. Hora da história da Igreja, vida de santos, alguma coisa sempre relacionada à doutrina da Igreja Católica. Mas a história como um todo da Igreja Católica, que é linda, belíssima e longa, a gente tem muitos desdobramentos. E o desdobramento que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com a história da Igreja do século passado. Já foi assunto aqui no nosso programa em outras ocasiões, mas hoje de maneira especial. Bom, já vou contar a história certinho, senão já vou adiantando aqui. Só quero dar boa noite antes ao Padre Guido. Aliás, Padre Guido, o senhor esteve nesse final de semana lá na cidade de Goiás fazendo um retiro, é isso? Exato, uma semana fiquei. Uma semana toda o senhor ficou lá. O senhor está vindo direto de Goiás para cá? Na cidade de Pirenópolis. Pirenópolis. Exato, no estado de Goiás, na casa das Irmãs Missionárias dos Pobres de Santa Teresinha, onde assessorei um retiro para jovens que vão fazer a sua primeira profissão religiosa na nossa congregação. Quero dar o meu agradecimento pela hospedagem, nos sentimos mesmo... Inclusive, olha a foto aí, Padre Guido, onde o senhor estava. Olha a comunidade religiosa. São as irmãs, então, dessa casa, exato, né? Desejando para a congregação das Irmãs Missionárias pleno sucesso. E olha, a Madre Superiora fez questão de me doar também um exemplar do livro da vida do fundador delas. E foi isso que o senhor trouxe para sortear para a gente hoje aqui. Exato. Bom, então, os nossos amigos telespectadores, que estão acostumados, geralmente a gente faz um sorteio de um livro. O livro que a gente vai sortear hoje tem a ver com essa comunidade religiosa que o Padre Guido estava mostrando para a gente. Está vendo ali, ó? O Padre Mata e sua obra. O Padre Mata, na verdade, estamos falando sobre a obra do Monsenhor João Pedro Batista da Mata, que é o fundador das Irmãs Missionárias dos Pobres de Santa Teresinha. Então, o Padre Mata, justamente como ele é conhecido, é o sobrenome do Monsenhor João Pedro Batista da Mata. Quem ligar para a gente hoje durante o programa, ou mandar e-mail também, participação via WhatsApp, no final do programa a gente vai fazer o sorteio, então, e você vai conhecer um pouco mais sobre essa obra dessa comunidade das Irmãs Missionárias dos Pobres de Santa Teresinha e o Padre Mata, repetindo, João Pedro Batista da Mata, que é o fundador dessa obra. Então, como você já sabe como funciona, liga para a gente, deixa o seu recadinho, participa do programa, sua pergunta, ou apenas dizer, olha, quero participar do sorteio. No final, a gente vai fazer o sorteio, então, desse livro, tá certo? Muito bem, é um agradecimento todo especial para a Superiora, a Madre Maria de Deus, por tudo que ela fez para tornar muito bela a nossa presença nesses dias de muita oração e que Deus possa recompensar doando tantas vocações para o vosso Instituto. Muito bem, Padre Guido. Bom, voltando ao tema, então, do nosso programa de hoje, como eu disse, é um tema que a gente, em algumas oportunidades, a gente já trouxe aqui para discussão no programa Eclésia. Amanhã, dia 27, hoje é dia 26 de janeiro, você que está assistindo o programa ao vivo, terça-feira, 26 de janeiro. Amanhã, então, 27, é um dia especial que lembra a memória das vítimas do Holocausto nazista, né? Toda vez que a gente traz esse assunto aqui para o programa, o Padre Guido tem propriedade para falar porque o pai do Padre Guido foi prisioneiro lá em Auschwitz, lá na Polônia, de um campo de concentração nazista, né, Padre Guido? Exato. Então, amanhã é um dia especial. Isso é no mundo inteiro, essa comemoração, Padre Guido? No mundo inteiro se celebra o Dia da Memória. Por quê? No dia 27 de janeiro do ano 1945, as tropas russas conseguiram finalmente libertar vários campos de concentração nazista, entre os quais os mais tristemente famosos de Auschwitz e Birkenau, que atualmente está na Polônia, né? Onde 1.600.000 pessoas, infelizmente, perderam a vida. Bom, todo mundo sabe, né, que a história do nazismo, que é uma história muito triste do século XX, é um período terrível, claro, todo mundo tem conhecimento disso. A grande maioria dos assassinados foram judeus, né? Todo mundo sabe disso. Mas não somente judeus foram mortos no campo de concentração. Outros povos, ciganos, por exemplo, entre outros. E entre esses outros povos e outras religiões, das quais foram vítimas também no nazismo, tem muitos cristãos. E o programa Eclésia de hoje é dedicado a isso. Nós vamos falar sobre mártires e santos que sofreram e morreram
durante o período do nazismo. Esse é o tema do programa Eclésia de hoje. Já vou adiantar, antes de entrar para valer aqui, Padre Guido, na conversa, como eu disse, a gente já fez outros programas sobre isso. Por exemplo, um programa dedicado a Pio XII e os exageros e as mentiras, lendas até criadas sobre a figura desse grande Papa que, na verdade, ajudou a salvar muitos judeus, mas infelizmente, um assunto é longo, não há tempo de explicar aqui, acabou ficando conhecido ou foi acusado de ser conivente com o nazismo, que é uma mentira. Já fizemos um programa sobre isso. Tanto esse programa do nazismo, quanto um depoimento que já exibimos aqui em outra oportunidade, do único brasileiro sobrevivente de Auschwitz, que é o senhor André Stern, um senhor idoso, né, que é um brasileiro sobrevivente de Auschwitz. O nosso diretor Bruno fez uma entrevista longa com ele, de mais de 1 hora. Boa parte dessa entrevista está disponível agora para você lá no nosso site, no portal da Rede Século XXI, que a gente sempre divulga aqui naquele espaço onde ficam os nossos programas. rs21.com.br é o portal da Rede Século XXI. Clicou em programas. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente até mostra como é que você faz para ver isso. Mas está lá disponível para você já esse conteúdo exclusivo, tá bom? Padre Guido, vamos lá. Sim. Rapidinho, eu falei aqui que o pai do senhor foi prisioneiro de Auschwitz. Sim. Mas o pai do senhor não era judeu. Não. Aconteceu que, a um certo ponto, o governo da Itália, digamos assim, virou as costas para Hitler. Certo. Hitler, né? E assinou armistício com os americanos. Hitler, por vingança, quis enfraquecer o poder militar e mandou carregar nos trens milhares de soldados italianos para estes campos de concentração. E, naturalmente, milhares de soldados que vieram morrer. Aliás, o meu pai teve a sorte de chegar lá nos últimos 6 meses da guerra. Certo. No verão de 44 até exatamente o dia 27 de janeiro, por isso que é o dia da memória amanhã, né, quando foi libertado pelos russos. Ah, então o pai do senhor não morreu lá em Auschwitz? Não morreu, conseguiu sobreviver, apesar que tinha chegado já uma carta para minha falecida mãe comunicando o falecimento dele, o que na verdade não tinha ocorrido. E a coisa pior era que logo em seguida que mais de 3.000 militares italianos chegaram no campo de concentração, os alemães prepararam mais uma viagem com mais 1.200 militares italianos. E Hitler não quis aceitar estas pessoas e acabaram mortos, todos fuzilados. Puxa vida. Sim, então, na verdade, o seu pai foi um grande sortudo de sobreviver a Auschwitz, já que tanta gente morreu lá, e depois voltou para a família quando a guerra terminou. Mas, Padre Guido, são muitos campos de concentração nazista, né? Cerca de quantos espalhados pela Europa na época? Atualmente nós temos um cálculo até exato de 166 campos, divididos em 2 categorias: campos de concentração, certo? E campos de extermínio. Certo. Quem chegava em Auschwitz e Birkenau, são os 2 maiores campos, o limite máximo de vida era de 6 meses. O campo de concentração de Dachau, na Alemanha, segundo um importante escritor que fez um levantamento sobre esses cristãos, esses padres que morreram vítimas também do nazismo. Aliás, esse autor, o Guilherme Zeller, na verdade, escreveu um livro que, em tradução em português, A Barraca dos Padres, ou O Pavilhão dos Padres, falando justamente sobre os padres que foram prisioneiros lá em Dachau. Sim. Ele tem uma frase interessante que ele diz o seguinte, esse escritor, o Guilherme Zeller, ele diz que o campo de Dachau continua sendo o maior cemitério de padres católicos do mundo. É verdade, Eric. Inclusive, tive a oportunidade, mais de uma vez, de visitar este campo, que não é muito grande respeito a Birkenau ou Auschwitz. Este campo de Dachau, meus amigos, fica a uns 20 quilômetros da cidade de Munique, na Alemanha. Certo. Porque houve esta concentração de padres, de religiosos, religiosas também, e leigos engajados na igreja. Aconteceu o seguinte, é bom que a história hoje diga a verdade em todos os sentidos, né? O saudoso e grande Papa Pio XI havia escrito uma carta encíclica em língua alemã, com o famoso título Mit brennender Sorge, em português, com profunda tristeza. O Papa previu
para onde que iria acabar o nazismo. Desculpa interromper o senhor. O Papa Pio XI escreveu essa encíclica em alemão. Em alemão. Que não era um costume. Aliás, não é um costume até hoje escrever uma encíclica em alemão. E tinha uma finalidade específica. Esta carta devia ser lida em todas as paróquias da Alemanha, exatamente no domingo de Ramos, certo, daquele ano. E quando os padres e os bispos, obedecendo o Papa, fizeram isso, o tristemente famoso Adolf Hitler ficou furioso e, por represália, mandou pegar milhares de religiosos e religiosas e os colocou todos neste campo de Dachau. Quer dizer, o Papa Pio XI, o grande Papa Pio XI, percebendo a gravidade, está inclusive uma imagem do Papa Pio XI, percebendo a gravidade do assunto, é como se ele fosse pôr o dedo na ferida, né, Padre Guido? Ele escreve uma encíclica em alemão, e ordena que todo mundo leia ao mesmo tempo para que a informação chegasse em todos os lugares. Sim, né? É isso que aconteceu. E as consequências foram, digamos assim, horríveis. Certo. Porque mais de 2.500 religiosos acabaram sendo levados para este campo, onde, inclusive, mais de 1.500 encontraram a morte. Aliás, aqui já, só essa breve explicação que o senhor fez até agora, já cai por terra uma lenda. Não é assunto direto do que a gente está dizendo, mas vale aqui um parênteses. Há inimigos da igreja, ou pessoas que não são simpatizantes da igreja católica, que gostam de atribuir ao ditador Hitler, dizendo que ele era cristão ou era católico. Bom, na verdade, o pai dele, o pai de Hitler, era católico. Mas se o próprio Hitler fosse cristão, primeiro, já não seria o que foi, né? Está claro, está óbvio. Segundo, que só esse pequeno episódio aí, na hora que coloca o dedo na ferida e vai contra as ideias dele, ele manda para o campo de concentração mais de 2.500 entre sacerdotes, monges, seminaristas também, né, Padre Guido? Também seminaristas. Então, só isso já deixa claro que nós não estamos falando de um sujeito normal e muito menos cristão. É um louco, como a história provou depois, né, Padre Guido? Exato. E dentro de um dos vários pavilhões que até hoje está de pé, no campo de Dachau, inclusive é o pavilhão mais próximo a uma sequência de fornos crematórios. E câmara a gás também ao lado. A gente tem algumas imagens, durante a nossa conversa, nosso diretor vai colocando para a gente aqui, imagens de campos de concentração, e lembrar um pouco do período da época. Exato. E estes sacerdotes se animavam entre si e procuravam, inclusive, diante daquele espetáculo horrível de pessoas machucadas, doentes, desnutridas, pessoas que passavam fome e não havia curativo para ninguém. Olha só essas imagens. Procuravam fazer uma obra de caridade. Aliás, Eric, vale a pena comunicar aos nossos amigos telespectadores, devido a esta falta de assistência, de higiene, logo houve uma grave infecção naquele campo de concentração, certo? Aquela famosa epidemia de tifo? De tifo, exato. E com esta doença, até os guardas da Gestapo de Hitler não entravam mais nos pavilhões onde estavam os doentes. Porque tinham medo de se contaminar. Exato. É aí que os padres deram um verdadeiro show, digamos assim, de fidelidade à palavra de Jesus, que não há amor maior do que dar a vida para o seu semelhante. Eles, sabendo também que correriam o mesmo risco, e na verdade muitos morreram, preferiram doar a sua vida para ajudar as pessoas que estavam doentes. Aliás, houve até um momento depois que acharam por bem os alemães nazistas dar liberdade aos padres. Poderiam voltar para suas casas. E foi aí que muitos deles não voltaram para suas paróquias. Certo. Preferiram ficar lá para ajudar os prisioneiros doentes. Olha só. Então, mais de 2.500 religiosos, entre padres, seminaristas, etc., foram presos no campo de concentração em Dachau. É claro que não foram os únicos, pois nos outros campos de concentração tinham também alguns cristãos. A gente vai falar de alguns deles, inclusive, alguns famosos. Por exemplo, Edith Stein, que a gente sempre fala aqui, já teve até um telespectador perguntando sobre ela, a gente já vai responder sobre isso. Então não foi só em Dachau, mas Dachau ficou conhecido porque foi um número muito grande, de uma só vez, né, Padre Guido? Não somente, Eric, mas foi exatamente neste pavilhão onde estavam quase que exclusivamente mais de 2.500 sacerdotes religiosos, que aconteceu também algo
digamos assim, de extraordinário. Mesmo naquele lugar tão horrível, gente, houve a consagração sacerdotal de uma sacerdote alemão. Ah, peraí, mas isso aí a gente vai contar mais pra frente no programa, Padre Guido. Que é o único caso de uma ordenação sacerdotal, o único caso de uma ordenação sacerdotal dentro de um campo de concentração nazista. Sim. A gente vai falar daqui a pouco, não vamos já contar tudo de cara, não, porque não o telespectador vai mudar de canal, né? Você aguarda que daqui a pouco a gente vai contar certinho essa história do único caso de ordenação sacerdotal dentro de um campo de concentração. Ô, Padre Guido, o Papa Pio XI, né, a gente já falou aqui em outras ocasiões, aliás, também está lá na nossa lista de programas disponíveis, um programa que fizemos somente sobre os regimes totalitários do século XX. Não só sobre o nazismo, nós falamos também sobre os problemas do comunismo. Do fascismo e tudo mais. Mas está bem claro que o nazismo não é novidade para ninguém, que é um flagelo da história do século XX e da humanidade como um todo. Mas o Papa Pio XI foi corajoso em fazer essa encíclica, né, Padre Guido? Sim. Porque muitos podem falar assim, não era melhor ele ter ficado quieto, não ia ter represália. Não. Né? Olha, a voz da Igreja não pode se calar neste momento. O Papa foi um verdadeiro profeta, digamos assim, diante da situação que estava se criando na Europa, e já ele notou qual seria o objetivo final, né, digamos, do governo deste homem, Adolf Hitler, e o que aconteceria em toda a Europa e no mundo inteiro. Não esqueçamos que esta carta foi escrita no ano 1937, né? E praticamente quase na véspera da Segunda Grande Guerra Mundial, que totalizou mais de 50 milhões de mortos. A Igreja, defendendo, por exemplo, valores que são atemporais, né? Os valores do Evangelho não são para uma determinada época da história da humanidade, mas para toda a história, né? Defendendo esses valores, e a verdade está entre esses valores, aliás, o próprio Cristo disse, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tinha como o Papa ficar calado, né, Padre Guido? Era um serviço difícil, mas tinha que denunciar, tinha que colocar o dedo nessa ferida aí, né? Exato. E não somente o Papa Pio XI, também o seu sucessor, Pio XII. Isto é, o que acontece, meus amigos, é quando nós nos colocamos ao lado do Evangelho. Não devemos ter medo de denunciar as injustiças, fazendo com que a pessoa possa entender que não é por aí que se resolvem tantos problemas. E isso é válido, Érica, também nos momentos atuais da história. Sim. Né? Porque nós notamos que o equilíbrio da paz não existe. Portanto, o Papa, interpretando exatamente a voz de Deus, representando Jesus aqui na Terra, não podia absolutamente ficar calado. E esta carta, repito, com profunda tristeza, seria em português, Mit brennender Sorge em alemão, foi lida em todas as igrejas no domingo de Ramos. E, gente, as consequências foram horríveis, repito. E nós lamentamos estes episódios. Como você assinou muito bem, Érica, não somente esses milhares de padres naquele campo de Dachau, mas em tantos outros campos de concentração, mesmo no meio daquela, digamos assim, situação horrível, nós tivemos e hoje temos na nossa frente santos e santas. Falaremos de alguns deles durante o nosso programa. É isso aí, Padre Guido. A gente já vai para o primeiro intervalo desse programa que estamos lembrando, então, já que amanhã, dia 27 de janeiro, é um dia internacional, um dia que a gente relembra as vítimas do Holocausto nazista. Entre as vítimas do Holocausto nazista, temos alguns mártires e santos católicos, e o programa de hoje é dedicado justamente sobre isso. Exato. Gostaria que todos os nossos amigos telespectadores prestassem atenção a todas as emissoras, né, no dia de amanhã, fazem esta lembrança, porque o dia é celebrado no mundo inteiro. Houve também a participação dos nossos chamados pracinhas, né, que deram também eles a sua vida. Eu sou italiano, lá na cidade de Pistoia, na Itália, há um cemitério brasileiro onde estão sepultados mais de 600 jovens militares brasileiros que foram lá para ajudar a acabar com a Segunda Guerra Mundial. É um pormenor, prezados amigos. O soldado mais idoso que está sepultado lá na Itália tinha somente 22 anos. Puxa vida.
É um período terrível, certamente, do século XX. E o nosso programa conta a história de alguns mártires e santos desse período. A gente vai para o primeiro intervalo. Não sai daí, tem muita coisa legal no programa ainda hoje. Já já a gente volta.